vocês nesta tarde, a palavra. Hoje é um dia muito especial, dentre outras razões. Nosso netinho nasceu hoje de manhã, o Antônio, e estamos muito gratos a Deus por esta bondade e por esse presente. Eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Versos de 1 a 14. Abra sua Bíblia comigo nesta passagem e após a leitura mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesse texto. Está escrito assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém. Bom, eu quero tratar com vocês hoje sobre o tema o caminho do avivamento. O caminho do avivamento. João Batista foi, sem dúvidas, um pregador singular. Você encontra o sucesso estrondoso do profeta Jonas, que foi a uma cidade e a contragosto pregou e houve uma conversão em massa. Mas aqui não é um pregador que vai a um local. Aqui é uma multidão que vai ao encontro do pregador. O local era inóspito, o deserto da Judéia. O clima desfavorável, o ambiente difícil. E a mensagem deste pregador impactou, segundo Lucas, no plural, as multidões. As multidões. O texto em pauta sugere-nos algumas lições sobre o caminho do avivamento, e eu passo a destacá-las. Em primeiro lugar, o avivamento, irmãos, nasce do ventre da crise. Notem comigo os versos 1 e 2, que ele está descrevendo o cenário onde João Batista é levantado por Deus para exercer o seu ministério. E Lucas, que era um médico e também historiador e missionário, ele cuidadosamente pinta o quadro, partindo do geral para o particular, partindo do Império Romano para a província de Israel. E ele vai nos informar que João Batista começa o seu trabalho no 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou do ano 14
ao ano 37 da era cristã. Portanto, nós estamos falando que João Batista começa o seu trabalho no ano 29 da era cristã. E o cenário naquele tempo, no primeiro século, no que tange ao governo romano, era o pior possível. Poucos homens de bem governaram o Império Romano. No primeiro século já tinham passado pelo poder César Augusto, agora era Tibério César, depois viria Calígula, depois viria Cláudio, depois viria Nero, depois viria Vespasiano, depois viria Tito Flávio, depois viria Domiciano, e a maioria desses homens eram homens maus. Então, o avivamento não começou em tempo favorável, começou em tempo hostil. Quando você prossegue a leitura no verso de número 1, ele menciona e elenca vários personagens, começando com um governador romano, Pôncio Pilatos, que já é algo muito estranho, porque o restante dos nomes são filhos de Herodes o Grande. Herodes o Grande já tinha morrido e o seu governo, o seu reino é dividido entre 4 tetrarquias. Mas a tetrarquia da Judéia, conforme Mateus 2:22, assumida por Arquelau, agora não é mais assumida por Arquelau. No lugar dele tem um governador romano, que é Pôncio Pilatos. Isso porque foi tão mal quanto o pai, e os judeus pediram para Roma tirá-lo de lá. Israel era governado pelo Império Romano, mas sob a liderança da família de Herodes, família edomita. E quando você lê essa lista, Pôncio Pilatos, Herodes tetrarca, Filipe tetrarca da Itureia e Lisânias, esses homens que governam a província são homens maus, violentos. Aqui então vem o primeiro ponto. Às vezes nós esperamos que avivamento chegue num tempo oportuno, está tudo bem, a igreja está viva, a igreja está dinâmica, e o governo vai muito bem na sua administração, e não há violência, não há corrupção, e não há maldade, e então o clima está favorável. Não, leia a sua Bíblia e leia a história. Todos os avivamentos nasceram do ventre da crise. É quando tem crise, é que há um despertamento para buscar avivamento. Aqui não foi diferente. Você pega, por exemplo, o avivamento inglês de 1739. A igreja estava em decadência, a violência campeava nas ruas, a prostituição era tamanha de que cada 6 casas em Londres, um era um prostíbulo. A igreja estava como um vale de ossos secos, coberta de cinzas. E nessa medonha crise é que o Espírito Santo levanta um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por o avivamento. E o avivamento chegou e restaurou a Inglaterra daquela crise medonha. Quando você olha o avivamento de 1904 no país de Gales, a mesma coisa. O país estava rendido à jogatina e à violência. Até que Deus levanta um jovem, Evan Roberts, para orar por avivamento, e o avivamento chega naquela nação, e mais de 100 mil pessoas são convertidas em 6 meses. Se você olha o avivamento coreano de 1907, é a mesma coisa. O país estava vivendo um massacre de perseguição, porque o Japão havia conquistado a China, e a Coreia era o corredor do Japão. E o povo coreano foi forçado a adorar o imperador japonês como um deus, e aqueles que se recusavam eram torturados e mortos. Foi nessa crise medonha que nasce o avivamento coreano. O Brasil está em crise. Crise medonha, avassaladora. Crise no governo, crise nas instituições. Crise até mesmo no campo evangélico. Entretanto, a crise não é um impedimento para o avivamento. Ao contrário, é o ventre onde nasce, é o útero onde nasce o avivamento. Assim foi com João Batista. Assim é ainda hoje. Segundo ponto que eu gostaria de destacar dessa crise
que não é só a crise política, não. Se você conferir comigo o versículo 2, havia uma crise religiosa, porque está escrito, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Ou seja, a instituição religiosa está corrompida. Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem dois. O Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, o genro é o titular. Mas o sogro é tão influente que nos bastidores quem manda era ele. Mas quem tinha a caneta na mão para assinar era o Caifás. Então nós estamos falando que o avivamento que João Batista experimenta é precedido por uma crise política e por uma crise religiosa. A crise não é impedimento para a ação de Deus. Precisamos ter essa esperança. O segundo ponto que eu gostaria de destacar agora é que o avivamento não apenas nasce do ventre da crise, mas o avivamento é fruto de uma pregação confrontadora. Veja vocês os versos 3 e 4 comigo. Porque está escrito no verso 2 que é nessa conjuntura que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Em outras palavras, irmãos, notem a crise tão medonha, porque pense comigo no livro de Malaquias. Eu pergunto a vocês, já era a segunda geração que tinha voltado do exílio. Como é que estava aquela geração? Em decadência. Profunda decadência. Eles não honravam a Deus, eles não honravam o culto a Deus. A família estava destruída. Homens se divorciavam para casarem com outras mulheres, profanando o voto conjugal. Silencia aí o registro veterotestamentário, mas se você pega o restante desses 400 anos até João Batista, a crise vai se avolumando, e se avolumando, e se avolumando, e se avolumando. Então, quando vem a palavra de Deus, depois de 400 anos de silêncio profético, esse homem começa a pregar. E alguém poderia dizer para João Batista: ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia, então pega leve. Prega uma mensagem mais light, mais palatável, mais ao gosto da freguesia. Porque se você pregar uma mensagem contundente, esse povo não vai aguentar. Agora notem vocês que ele não prega para agradar, ele não prega para arrancar aplausos. Ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele está dizendo o seguinte: a não ser que haja arrependimento, não haverá perdão. Não tem salvação onde não tem arrependimento. E notem mais que ele não é um pregador que fica parado, estático. Ele não é um pregador de 4 paredes. Ele percorre toda a circunvizinhança do Jordão. Ele põe o pé na estrada. Ele vai lá onde as pessoas estão. Hoje nós queremos que as pessoas venham e vejam, quando deveríamos também: ide e pregai. Queremos que as pessoas venham a nós, quando a ordem não é uma missão centrífuga, é uma missão centrípeta, é para fora. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que hoje a igreja brasileira precisa de avivamento. E um dos instrumentos que Deus usa para trazer o avivamento é uma pregação bíblica consistente, poderosa, que põe o dedo na ferida, que requer arrependimento e transformação de vida. Pois é possível uma pessoa aderir à igreja e manter a mesma vida. Tornar-se membro da igreja e a vida não mudou.
ter o nome no rol de membros da igreja, mas não ter o nome escrito no livro da vida. E se nós queremos avivamento, nós precisamos retornar à pregação confrontadora. Não para colocar um band-aid numa ferida aberta, que está gangrenando. Não dando chazinho doce, quando o remédio precisa ser amargo. Porque a mensagem pode até não ser popular, mas é a mensagem que produz salvação e transformação. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar. O avivamento é fruto de uma profunda reforma espiritual. Confira comigo, por favor, os versos 4 a 6. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, preste atenção aqui. O que é avivamento? Acho que todos nós já devemos ter ouvido aqui nessa conferência, e já tínhamos escutado isso tantas vezes: a igreja não promove avivamento. Não é correto botar uma faixa na porta da igreja e dizer: quarta-feira é o culto do avivamento que Deus vai mandar. Nós não somos donos da agenda do Espírito Santo. Ele é quem faz. Ele é soberano. Entretanto, nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Eu me lembro que na década de 90, a igreja brasileira, de norte a sul, de leste a oeste nesse país, orava por avivamento. Nós tivemos grandes congressos pedindo a Deus avivamento. E esteve aqui no Brasil, em Belo Horizonte, o pastor Erlo Stigen, da missão Quacisabanto, onde ocorreu um grande avivamento em 1966. E eu tive o privilégio de ir lá, na África do Sul, ver de perto o que Deus estava ali fazendo. Vi um templo construído para 15 mil pessoas, 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo lá ver o que Deus estava fazendo. E então perguntamos ao pastor Erlo Stigen o que é avivamento em sua concepção. E ele respondeu-nos: avivamento se prepara, não se agenda, mas é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Porque Ele se manifesta onde o caminho é preparado. Ou seja, não há avivamento sem reforma espiritual. E que reforma é essa? Em linguagem figurada, Ele nos expressa: todo vale será aterrado. E o que é vale? É depressão. É lugar escuro, sombrio. E que vale é esse que precisa ser aterrado em nossa vida? Porque não está falando de topografia. O contexto histórico aqui, ou contextual aqui, é que quando o rei ou o imperador ia visitar algumas províncias longínquas, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os engenheiros de trânsito preparar e abrir estradas. E vocês bem sabem que o Império Romano abriu muitas estradas. Ele não está falando de estrada, ele está falando do nosso coração. Ele está falando que há vales na nossa vida, irmãos, ensombrecidos, escuros, onde se aninham jeitosamente algumas práticas que não suportam a luz. E esses vales precisam ser aterrados. Mas ele diz ainda que os montes e outeiros precisam ser nivelados. E o que significa isso? Monte outeiro reporta e remete à soberba, ao orgulho, à altivez, à arrogância. E eu posso até lhes garantir que não há soberba mais nociva e perigosa do que a soberba espiritual. A soberba de achar que eu sou melhor que o outro.
que a minha igreja é melhor que a dos outros, que a minha denominação é melhor que a denominação dos outros. E eu me coloco num pedestal e olho todo mundo de cima para baixo. E quase que vestimos a capa do fariseu. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, nem como esse miserável que está aqui. Esse aqui não vale nada, mas olha para mim, que coisa maravilhosa, que obra-prima que tu fizeste. Onde tem orgulho, Deus não está presente. Aliás, a Bíblia diz que Deus resiste, faz guerra contra os soberbos, mas dá graça aos humildes. Há pecados, irmãos, que não são aqueles pecados que se julgam escandalosos, né? O cara roubou, o cara matou, o cara adulterou. Mas há pecados que às vezes a gente pensa até que é virtude. Eu me orgulho, por exemplo, da minha humildade. Tem gente que é tão humilde que se orgulha dela. Aquele pastor que, infelizmente, a igreja resolveu dar um prêmio para ele. Ele era muito humilde. E deram um bottom para ele com "Eu sou humilde". Aí ele botou o bottom no paletó. Primeiro culto da igreja, estava lá com o bottom, ostentando a humildade dele. Esses monstros têm que ser nivelados. Mas o texto diz que os caminhos tortuosos serão o quê? Retificados. E o que é caminho torto? É vida dupla. Essa é uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. Ser muito amável na igreja, ser muito grosso em casa. É levantar as mãos na igreja e deitar a mão no cônjuge em casa. É dizer glória a Deus e aleluia, e em casa usa palavrão. É dar uma de santo em público, mas nos bastidores a coisa pega. Então, essas coisas precisam ser feitas. Essas reformas precisam ser feitas. Mas o texto termina dizendo o seguinte, que os caminhos escabrosos serão aplanados. E o que é isso? Escabroso significa literalmente fora do lugar. E algumas coisas na nossa vida que podem ficar fora do lugar. As prioridades da nossa vida podem não estar boas. Nós podemos dar valor ao urgente em vez de dar mais valor ao importante, e nem tudo que é urgente é importante. O texto vai nos informar que o avivamento, para acontecer, precisa dessa reforma. E amados irmãos, a ideia não é apontar o dedo para o outro, a ideia é confrontar a nós mesmos. Me permita dizer isso. Há 2 antídotos que você pode usar para você vencer qualquer nesga de vaidade no seu coração. O primeiro é conhecer a Deus. Eu pergunto a vocês, pode alguém, diante daquele que é santo, 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 levantar o nariz? Se até os próprios serafins cobrem o rosto? Quem em sã consciência pode aplaudir a si mesmo diante daquele que é o Todo-Poderoso Deus? É impossível conhecer a Deus e ser soberbo. As duas coisas não andam juntas. Mas em segundo lugar, é impossível nutrir qualquer ponta de vaidade se você conhece a você mesmo. Só um louco olha para si e diz, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu estou encantado comigo. Eu sou até narciso, eu olho e fico enamorado, apaixonado por mim. Só um louco, pode internar essa pessoa. Ela não está boa da cabeça. A postura de um crente é, ai de mim, Senhor. Ai de mim. Aliás, sempre que você encontra uma pessoa, e essa pessoa sempre estará tecendo elogios a si mesma, saiba de uma coisa, ela está longe de Deus.
Pode ter certeza disso. Quanto mais perto de Deus você anda, mais consciência de pecado você tem. Foi assim com Jó. Foi assim com Isaías. Foi assim com Paulo. Foi assim com o apóstolo João. Deve ser assim conosco. Quarta lição do texto. O avivamento produz uma mensagem que alerta para os grandes perigos espirituais. Porque notem vocês que a preparação para o avivamento resulta no avivamento no verso 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Primeiro reforma, depois avivamento. Não pode botar o carro na frente dos bois. Agora, este avivamento, irmãos, vem no sentido de que há um alerta, solene alerta, sobre os perigos espirituais, e está isso posto nos versos 7 a 9. Vejamos. Em primeiro lugar, essa pregação de avivamento alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha como é que começa o verso 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras! E eu me escandalizo com João Batista. Chocado, perplexo. É muita acidez na fala. É muito tóxico esse discurso. Não repitam esse modelo. Imagine o pastor Ival levantando aqui domingo para pregar, se dirigisse à igreja dessa maneira: raça de víboras! Eu não sei se o auditório se esvaziaria. Nós somos muito sensíveis. A grande pergunta é por que João Batista fez isso? E eu vou afirmar a vocês que esse verso 7 não pode ser corretamente interpretado, a não ser que você o leia sob as lentes de Mateus 3,7. E o que tem em Mateus 3,7 que não tem em Lucas 3,7? É que em Mateus 3,7 tem a razão pela qual João Batista se dirige nesses termos: raça de víboras. Porque quando ele olha para essas multidões que estão chegando, ele vê muitos fariseus e saduceus. Então ele diz: raça de víboras. Agora, prestemos atenção. Vocês se lembram que o Império Medo-Persa cai nas mãos do Império Grego, Alexandre o Grande. O Império Grego teve uma grande preocupação no mundo: espalhar uma língua universal e espalhar uma cultura universal, chamada de helenismo. E o helenismo era uma filosofia, uma cosmovisão completamente contrária ao cristianismo. Então surge um grupo de resistência, de reforma e de reavivamento em Israel, chamado fariseus e saduceus. Ambos de resistência ao helenismo e de reforma espiritual e avivamento espiritual. Com o tempo, entretanto, os fariseus mantiveram a forma, mas perderam a essência. E então, tornaram-se atores que desempenhavam um papel no palco, de piedade, de santidade, mas lá por dentro não tinha mais nada daquilo. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Bonitos por fora, na linguagem de Jesus, como sepulcro, podres por dentro. Os saduceus eram também um grupo de resistência, reforma e reavivamento, mas os saduceus eram da elite econômica de Israel. E eles sucumbiram rapidamente à helenização.
e tornaram-se colaboracionistas do Império Romano. Tanto é verdade que ganham como moeda de troca a mina de ouro da religião judaica, que era a exploração do templo. As grandes festas religiosas aconteciam no templo. Caravanas do mundo inteiro vinham para irem para o templo. E para vocês terem uma ideia, os sacerdotes que eram saduceus, que dominavam o templo, não permitiam que nenhum estrangeiro, que tinha gente de todas as nações, é só ler Atos 2 para entender isso, não podiam comprar sequer um cordeiro, sequer uma pomba, sequer uma rola, para ofertar com dinheiro estrangeiro. E mais, não podiam fazer a troca fora, tinha que fazer a troca lá dentro da praça do templo, nas mesas dos cambistas, com taxas abusivas. Ninguém podia trazer de casa um cordeiro, ninguém podia trazer de casa uma rola para ofertar, tinha que comprar lá na praça do templo, nos currais de ovelhas e nas gaiolas de aves, com preços altíssimos, para embolsar a grana. Foi por isso que Jesus pegou o chicote e começou a virar as mesas e espalhar aquele povo todo, abrindo as gaiolas, abrindo os currais. Se vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. Aí Jesus está vindo, os fariseus e os saduceus vindo, com essa bagagem toda, apenas como atores espirituais. E Jesus se dirige: raça de víboras. Por que eu disse isso? Porque a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem botou o veneno da víbora na víbora foi Deus, mas quem botou a hipocrisia no coração é o diabo. O segundo perigo espiritual que João Batista alerta contra ele é o perigo real do inferno. Olha o verso 7 ainda: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E mais uma vez a gente fica chocado com João Batista. Meus irmãos, é só parar para pensar que tem 400 anos que ninguém prega, e tem tanta coisa boa na Bíblia para pregar. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. O cara vai pregar logo sobre o inferno. Ainda hoje, essa pregação não dá ibope. Raramente, ou quase nunca, um pregador, depois de falar sobre inferno, receberá um tapinha nas costas na porta da igreja: pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje. Eu estou indo para minha casa até mais aliviado hoje. Não dá ibope. Mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceiro, a pregação de avivamento, irmãos, alerta sobre o perigo do falso arrependimento. Olha o versículo 8: produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. É mudança, é transformação. Quarto, a mensagem de avivamento alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Preste atenção no verso 8: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vamos entender isso aqui. O que está acontecendo aqui é aquilo que nós chamamos na cultura brasileira de dar uma carteirada. O auditório está dando uma carteirada no pregador. Estão dizendo para o João Batista assim: alto lá, camarada. Você sabe quem nós somos? Você sabe com quem você está falando? Nós somos filhos de Abraão. Nós temos pedigree. Pega leve com a gente. Nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias. Enquanto os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Há um grande risco, irmãos, da gente ter uma falsa segurança. Eu gosto muito de fazer perguntas. Nem sei dar todas as respostas, mas eu gosto de fazer perguntas. E às vezes eu pergunto assim: e aí, meu irmão, você está firme?
convicto da sua fé, firme na sua salvação. Eu falei, mas é claro, alguns dizem, eu sou filho do pastor da igreja. Olha que baita de segurança. Eu não sou filho de pastor, deve ser coisa boa ser filho de pastor, mas isso não dá segurança para ninguém, não. Às vezes a resposta é mais teológica. E aí, meu, você está firme? Claro, eu sou calvinista desde o berço. Eu também sou calvinista. Outro, não, eu sou arminiano convicto. Você pode ser até calvinista ou arminiano, mas isso em si não dá segurança para você, não. Você pode e deve amar a sua igreja, você pode e deve amar a sua denominação, mas a sua segurança não está na sua denominação, nem na sua igreja. Tem que estar em Cristo Jesus. Só Ele é o fundamento da nossa fé. Só Ele. Quinto lugar, a pregação sobre o avivamento, irmãos, alerta sobre o grande perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9 comigo. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então preste atenção. O machado não está no galho, o machado está na raiz. Se corta a raiz, a árvore seca e morre. Se você quiser avançar um pouco mais no entendimento desse assunto, é só ler João 15. Lá tem algumas características. A vinha, o ramo, o que não produz fruto. Segundo, o que produz fruto. Terceiro, o que produz mais fruto. Quarto, o que produz muito fruto. Quem somos nós? Que fruto nós estamos produzindo? Que cristianismo nós estamos vivendo? Que tipo de carta de Cristo nós somos? O que é que o mundo está olhando para nós e lendo? Então, uma mensagem de avivamento, ela não é às vezes palatável mesmo. E nunca foi. Ela é confrontadora. Mas o resultado é vida, é salvação. É restauração espiritual. Mas eu quero concluir com o último ponto, quinto ponto, dizendo que o avivamento produz evidências inquestionáveis. Veja comigo os versos 10 a 14. Versículo 10 e 11, está escrito: então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Eu chamo a atenção dos meus amados para um ponto muito importante. Em tempos de avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório, o apelo parte do auditório para o pregador. Você já pensou um camarada pregando, e o auditório está tão inquieto com convicção de pecado, que ele interrompe o sermão e diz, o que é que nós vamos fazer com o que nós já ouvimos? Lembra do sermão que Pedro pregou em Jerusalém, no Pentecostes? Ele está pregando sobre Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo, e o coração do auditório começou a se compungir. E perguntaram para Pedro, o que vamos fazer? E Pedro respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora está João Batista pregando no deserto, e as multidões que estão lá, fluindo para o deserto, perguntam, o que é que nós vamos fazer, João, com essa pregação sua? E João responde, quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. O que João está ensinando? O que ele está ensinando é que se de verdade nós tivermos um encontro com Deus, o nosso coração será generoso. Não combina, irmãos, um crente suvina, mão de vaca, pão duro,
avarento. Não combina. Crente tem um coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. O contexto aqui, irmãos, é que roupa naquela época era muito complicado. O camarada tinha 2 mudas de roupa, quando ele era muito bem. Aliás, está muito longe não, a minha mãe, numa região tão pobre, e eu me lembro ainda disso, ela tinha 2 vestidos. Aí domingo ela pintava o vestido de azul, no outro domingo de tintor era de amarelo, no outro dia era de vermelho, e cada domingo era uma cor, mas era o mesmo vestido. E sobreviveu. E nós sobrevivemos com ela. Não é quem tem uma coleção de túnicas dê uma não, quem tem 2 dê uma. E convenhamos, todos nós aqui, sem exceção, não tenho dúvida disso, temos mais coisa no nosso guarda-roupa do que nós conseguimos usar, e estamos comprando mais. E às vezes quando se faz uma campanha, o cara, desculpa da expressão, desova o guarda-roupa com as roupas velhas, surradas, puídas. Então, deixa eu fazer um desafio. Faça um compromisso diante de Deus, de você demonstrar generosidade a alguém, nessa semana. Veja como você pode abençoar alguém, enfiando a mão no bolso. Irmãos, nunca, jamais nós excederemos a Deus em dar. A alma generosa prosperará, diz a Bíblia. Você quer saber se um cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Segunda situação, olha comigo os versos 12 e 13. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? E respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. O que está acontecendo aqui? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Estou falando de Receita Federal, estou falando do leão. Aliás, o leão está com fome, hein? Meu Deus. Naquela época não tinha todos os aparatos de controle da Receita Federal. O que Roma fazia? Roma escolhia uma pessoa para recolher os impostos de uma determinada região, com o propósito de repassar aos cofres de Roma um valor devido, mas Roma não se importava se essa pessoa recolhesse muito mais para embolsar o resto. Então os publicanos eram as pessoas mais odiadas em Israel, porque elas pesavam a mão para se locupletarem. E esses cobradores de impostos estão lá ouvindo João Batista no deserto, e eles perguntou: João, e nós vamos fazer o que com esse sermão seu? Ele diz: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se lá nos bastidores ele não dá um jeitinho de receber propina. Veja se ele não usa meios escusos para fechar um contrato, molhando a mão de alguém, para receber vantagens. Veja se ele é íntegro nas suas transações comerciais. Veja se o dinheiro que cai na conta dele é dinheiro limpo. Eu sei que integridade financeira é a marca do país brasileiro, e que nós temos homens nas mais altas rodas do poder que estão totalmente íntegros e nunca, jamais, como Samuel, pegaram nada de suborno. O que é triste é que às vezes essas práticas estão inclusive dentro da igreja do Deus vivo. Se nós queremos de fato avivamento, irmãos, a igreja precisa sofrer um choque ético. Pois às vezes a igreja é mais conhecida no mundo pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Mas finalmente, veja o versículo 14 comigo.
Também soldados perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com vosso soldo. Vamos entender aqui. Os soldados romanos que estavam na província de Israel estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receberem propina. Então, o que aconteceu era o seguinte: o cobrador de imposto, o publicano, chegava na casa do fulano, disse: olha, fulano, eu vim comunicar a você que esse ano você vai pagar tanto de imposto. A pessoa tomava um susto, dizia: eu não posso pagar isso tudo. Se eu for pagar isso tudo, eu vou quebrar. E você, aqui no Brasil, escuta isso todo dia, toda hora. Empresário honesto, comerciante honesto, se for pagar tudo que se cobra, ele quebra. A política está errada. Deveria-se promover o empreendedorismo, deveria-se dar condições ao comerciante, ao empresário de empreender, de dar empregos e de alavancar renda. Não, mata a galinha de ovos de ouro. E se essa pessoa, comunicada pelo cobrador de imposto, eu não posso pagar isso tudo, ele não discutia não, ia embora. Entrava o soldado: olha, eu vim dizer para você que é tanto que você vai pagar de imposto, eu não posso pagar isso tudo, ou você paga ou eu denuncio você. Era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado como propina. E João Batista, então, ao ouvir a pergunta: e nós que faremos? Ele diz: olha, a ninguém maltrateis. O que significa isso? Qualquer pessoa, preste atenção nisso, qualquer pessoa, seja na autoridade civil, ou militar, ou religiosa, tem um grande risco de pesar a mão demais para quem está debaixo da sua autoridade, esmagar a pessoa. Não use sua autoridade para machucar ninguém, para maltratar ninguém. No reino de Deus a pirâmide está invertida, o maior é o que serve. Não deis denúncia falsa. O que ele está falando? É do camarada que, ao receber a notícia que ia pagar tanto de imposto, chega o soldado sabendo que ele não pode pagar tanto de imposto mesmo. E se você paga, ou eu te denuncio. Mais opressão sobre o trabalhador. E ele responde: contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Ou seja, não use de mecanismos de opressão para engordar o seu salário, para aumentar a sua renda. Então você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele pode ser examinado nas suas contas. Se o que está entrando no bolso dele não é dinheiro de propina. Se ele é honesto nos seus negócios. Eu tenho certeza de que esse negócio de propina não existe mais, acabou há muito tempo no Brasil. Mas vai que tem algum desavisado por aí. A pergunta é: nós queremos avivamento? Não há avivamento sem reforma. Primeiro você acerta a vida com Deus, depois Deus se manifesta. Primeiro você prepara o caminho do Senhor, depois toda a carne verá a salvação de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. E não estamos aqui para apontar para o outro. Você precisa, eu preciso. Eu preciso. Nós precisamos. Que Deus nos ajude.